Felipinho, eu acho que se o Atlético não tivesse, né, uma desgraça, Deus o livre, graças a Deus conseguiu, mas se por um acaso não tivesse conseguido acesso, eu acho que o Felipinho deveria ser negociado. É um atleta que tem uma janela de crescimento, né, maior aí do que Série B. Eu acho que o Felipinho tem muito a desenvolver e já mostrou esse potencial na Série A. Se não tivesse subido, eu negociaria o Felipinho. Mas agora, como subiu, eu acho que o Felipinho é um dos caras ali, quando a gente fala em composição de elenco, o Felipinho compõe muito bem o elenco, ele já mostrou isso numa Série A. Pra quem não lembra lá, o Felipinho, na época do Osório, chegou a ser lateral esquerdo, algumas vezes até ponta esquerda, e foi fundamental, né? Naquele Atletiba, pra quem não lembra aquele Atletiba lá no Couto Pereira, na época do Osório, do futebol pífio, péssimo, né? Como ele falava, né? Horrível, impossível de se ver. O Felipinho talvez tenha sido o melhor jogador em campo. É um jogador que saía para o contra-ataque com velocidade, com muita garra, muita disposição, muita luta. O Felipinho sempre deixou isso em campo, é a marca registrada dele, é um atleta de caça. É um atleta que deixa tudo em campo. Às vezes até por esse excesso de vontade, ele acaba pecando e tendo alguns erros. Mas eu acho que o torcedor do Atlético em si gosta de ver esse jogador que veste a camisa. O Felipinho é um cara que entrega muito mesmo. Às vezes até entrega alguns gols, mas no geral o Felipinho entrega muito mais positivamente. Como ele tem esse contrato longo com o Atlético, eu o manteria no elenco, sabe? Manteria no elenco porque eu acho que nessa composição ali, eu acho que o Felipinho ele não pode, no primeiro momento, ser o camisa 5 titular do Atlético. O cabeça de área, o volantão ali. Eu acho que o que faltou muito pro Felipinho esse ano foi um colega do lado dele ali. Foi o que tinha anteriormente com o Fernandinho, né, um cara que sabia construir o jogo, sabia distribuir o jogo. A gente via que essa é um pouco da dificuldade do Felipinho, essa troca de passes. Às vezes ele até acerta um drible, consegue acertar uma jogada em velocidade, mas o passe preciso ele tem um pouquinho dessa deficiência, sabe? Ali trocar o passe, distribuir o jogo, talvez não seja dele. E talvez o Atlético tenha que perceber isso, né? E talvez ali essa melhora do Felipinho, né? Quando o Felipinho voltou agora no final da temporada, que muita gente, inclusive eu, tava descartando já o Felipinho, né? Já o Felipinho não tinha mais utilidade, de repente ele volta e volta jogando muito, né? Ele volta sendo peça fundamental do Atlético. Então ele deu uma segurança, uma proteção muito maior do que o Patrick vinha dando. O Patrick vinha jogando nessa função de primeiro volante. E com o recuo do Zapelli, o Zapelli se aproximando do primeiro volante, o futebol do Felipinho cresceu. Porque aí você tem um parceiro para sair jogando, você tem um parceiro para distribuir o jogo. E com a melhora do sistema defensivo do Atlético, com a troca dos jogadores na defesa, o futebol do Felipinho cresceu também, porque aí o volante fica menos exposto. Porque quando ele erra, ele tem alguém atrás dele para corrigir o erro dele. Agora, quando você erra e alguém atrás não pode corrigir, o erro vai ficar muito mais evidente.